Nós vamos falar sobre uma parábola, a parábola do filho pródigo. Mas nós não podemos, podemos até falar independentemente das outras parábolas, mas essa parábola, ela é um conjunto de 3 parábolas, ela vem dentro de um combo, de um pacote de 3 parábolas, amém? Coloca a mão no seu coração, diz assim: Senhor Jesus, fala comigo agora, que essa palavra revolucione o meu coração, a minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler aqui desde o versículo 1, vamos ler o capítulo inteiro. Lucas 15 diz assim: Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs essa parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, pensou: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e as alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho,
que desperdiçou teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e achou-se. Isso aqui é uma história bem conhecida no meio cristão, né? Uma história muito conhecida. É uma parábola. E é interessante que no começo do versículo fala assim que Jesus chegou, os fariseus chegaram e fizeram um comentário para Jesus. E depois Jesus conta esta parábola. Ele não diz assim, conta estas parábolas. Na verdade, as 3 histórias é a mesma história. Por isso que eu não consigo pregar a história, eu não consigo falar sobre o filho pródigo sem falar das 3 parábolas. As 3 parábolas, elas formam um conjunto de uma argumentação. Argumentação contra ou respondendo a que comentário? Ao comentário dos fariseus. Fariseus, eles eram uma seita, eles eram uma religião judaica da época que tinha várias propostas. E esses camaradas, eles fazem uma crítica a Jesus. Eles falam assim: Jesus, você está tendo um comportamento não muito bom. Qual o teu comportamento? Qual o comportamento que eles estavam se referindo? O fato de Jesus estar comendo ou estar se relacionando com os publicanos. Então, esse era o ponto. E toda a argumentação que Jesus faz agora, contando as 3 parábolas, ou as 3 histórias nessa parábola, tem como objetivo de refutar ou de explicar para esses religiosos o ponto dele, o que estava no coração dele, no coração de Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita de todas as religiões da época, de todas as ideologias a respeito da Bíblia. Os fariseus, eles eram aqueles que pregavam a doutrina mais próxima da doutrina que Jesus pregava. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus, como Jesus, né? Os fariseus acreditavam nos anjos, como Jesus, ele fala dos anjos, ele é servido por anjos. Eles acreditavam no Messias, por incrível que pareça. Aliás, eles julgavam que eles seriam os camaradas que, quando despontasse o Messias, quando aparecesse o Messias, eles seriam os caras, os primeiros a identificar onde está o Messias. Então os fariseus, eles eram os caras. Eles viviam uma vida, procuravam viver uma vida correta. Eles procuravam fazer tudo certinho. Eles frequentavam a igreja lá, a sinagoga, eles faziam os estudos bíblicos direitinho. Eles eram muito melhor do que muitos manos hoje, que se acham certos. Eles faziam escola de líderes, eles faziam tudo, eles faziam capacitação de destino, os caras não chegavam atrasados em ensaio, tá ligado? Fala pro teu irmão assim, os caras eram bom. Então assim, que quando eles veem Jesus vindo e pregando, e mostrando, e falando, falam: uau, esse é um fariseu. E aí nós vamos fazer o seguinte, só que ele é um fariseu que o povo gosta. Então nós vamos pegar ele, e nós vamos nos juntar a ele, e nós vamos pegar ele para nós. A ideia era essa, irmãos. Até tinha gente infiltrada já nos 12 de Jesus com essa ideia. Só que de repente eles percebem que Jesus pensava como eles, tinha a mesma ideologia, mesma doutrina deles. Só que Jesus, ele tinha uns comportamentos esquisitos. Que comportamento esquisito? Ele conversava com o pecador.
ele lidava com o pecador, ele comia com eles. E esse pecador que eles estão se referindo não são qualquer pecador, são os publicanos. Quem são os publicanos? Publicanos, meu irmão, era a pior espécie de gente que tinha na época. Quem eram os publicanos? Os publicanos é o seguinte: o Império Romano invade Israel, subjuga Israel, subjuga esses camaradas, subjuga todo mundo, cobra impostos, e aí eles pegam os camaradas que são judeus, que são da nação judaica, porque são interesseiros, corruptos, e pegam eles para trabalhar para eles. Imagina, irmãos, imagina a Argentina invade o Brasil, e aí de repente você começa a trabalhar para os argentinos, ou amigo seu começa a trabalhar para os argentinos. O que ele merece? Então, vai vendo, irmãos. Além de eles serem traidores da pátria, além disso, eles eram cobradores de impostos. E além de traidores da pátria, cobradores de impostos, eles ainda eram ladrões, porque eles cobravam acima do que deveria. E eles ficavam com dinheiro para eles. Eles cobravam acima e ficavam para eles. Então eles viviam às custas da miséria do povo. Então esses camaradas, eles eram odiados pelo povo. O povo de bem odiava eles. E os fariseus também, porque esses caras são traidores da pátria. Você acha que terminou aí a malignidade deles? Não, irmãos. Pelo fato deles terem dinheiro, pelo fato deles terem dinheiro fácil, então eles tinham uma vida absolutamente desgovernada. Então eram camaradas que viviam metidos em orgias sexuais. Ou seja, roubavam, eram devassos sexualmente, eles sujavam o nome do povo de Israel, eles corrompiam pessoas através da prostituição deles, através da corrupção. Eles eram mafiosos, eles mandavam matar a gente para manter. Havia gangues, era partido. Então eles eram um partido. E de repente eles olham para Jesus e falam assim: aí, esse comportamento que Jesus está tendo, eu estou dizendo, os fariseus, eles eram um partido dos fariseus e tinha um partido dos bandidos, que eram os publicanos. E de repente os fariseus, eles acham que Jesus vai entrar no partido deles. Acham que Jesus vai apoiar eles. Só que não. Fala o sermão, SQN. E o que choca eles? O fato de Jesus ser gracioso, ser misericordioso e conversar com esse tipo de gente. Só que esse tipo de gente, um dos casos desse tipo de gente, um deles, por exemplo, fazia parte da equipe dele, dos 12 dele, que era Mateus, cobrador de imposto. O cara cobrava pedágio, maluco. Você não podia passar por aquela rua lá, que era uma rua principal, sem pagar pro cara. Mafioso, bandidão mesmo, os caras da pesada. Era esse tipo de pessoa que Jesus pegava para a equipe dele. Outro camarada que a gente vê na história é um tal de Zaqueu. Quem conhece a história de Zaqueu? E ele lá interessado em Jesus falou: desce, eu vou jantar na tua casa, meu. Isso deixava os caras doidos. Então Jesus é o seguinte, meu, a gente gosta muito da tua doutrina, você é uma pessoa legal, só que tem um problema, você é um cara muito nada a ver, meu, porque esse comportamento seu está errado. E aí Jesus, ele falou: então tá bom, então eu vou contar uma parábola aqui. Então ele começa a contar a parábola das 100 ovelhas, ele começa a contar a parábola da dracma e depois conta a parábola do filho pródigo, que na verdade é uma parábola só. A parábola das 100 ovelhas, eu vou ser rápido nas duas, eu vou me ater mais no do filho pródigo. Das 100 ovelhas é o seguinte: muitos crentes antigos aí, quantos crentes velhos tem aqui? Crente de muitos anos, ou de família tradicional evangélica, assim. Então.
Analisa esse texto baseado na música de um cantor evangélico chamado Oséias de Paula, que ele falava assim: eram 100 ovelhas, tá no aprisco, eram 100 ovelhas. Aí tem uma assim: as 99 deixou no aprisco e, né? Olha assim, as 99 deixou no aprisco, e isso não está na Bíblia, não. Então a gente não tem nada a ver isso aí, não está escrito. Vocês leram isso daí? Que ele deixou 99 no aprisco? Não, irmãos, não deixou nada. Nos 2 textos que a Bíblia fala das 100 ovelhas, os 2 textos falam, um texto fala que ele deixou no deserto, e o outro texto fala que ele deixou lá nas montanhas. Nada de aprisco, nada de rebanho, nada de nada. Está dizendo assim o seguinte, que um pastor tinha 100 ovelhas, só que 99 eram justas, não precisavam de bom dia, irmãos, não precisavam se arrepender.